Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Um lado e o símbolo do Flamengo do outro com o Pedro Henrique Torre, que aí é outra história. Líder, né? Líder, mais nota uma vitória, artística, nota artística, Arrasca. maestro, é isso. Tudo bem, Pedro Henrique Torre? Bom dia, quer dizer, boa tarde já. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Um abraço, um beijo a todos aí, exatamente. Mais tranquilo, né? O Flamengo deu aquela apaziguada nos ânimos, porque já começa aquele burburinho, aquela reclamação, aquele estalar de língua, né? Que houve na quarta-feira, depois da derrota para o Central Córdoba. Aí a corneta já soa, enfim, muita coisa já questionando o Felipe Luiz, escalação disso, escalação daquilo, a Arrascaeta não jogou bem, etc. Aí ontem o Arrascaeta vai lá, faz 2 gols, chega a 3 no Campeonato Brasileiro, 2 fins de semana seguidos que ele consegue ajudar e bem o Flamengo, fez um golaço contra o Vitória e os 2 gols na partida de ontem, uma partida bem boa do Arrascaeta, 2-0, chega a liderança na terceira rodada, não quer dizer tanta coisa assim, mas o importante é estar lá em cima, estar no bolo, e agora o Flamengo tem 2 partidas em sequência no Maracanã. Uma não vai ser do seu mando contra o Vasco, mas quarta-feira é do seu mando, sim, contra o Juventude, 21h30. Então o Flamengo tem uma boa possibilidade aí de tentar somar mais 6 pontos e aí tentar, quem sabe, começar a se desgarrar da turma ali mais da parte de baixo da tabela, digamos assim, para ficar no bolo bem lá em cima mesmo. Então é essa a expectativa. Conseguiu iniciar bem esse campeonato brasileiro, teve uma boa partida contra o Internacional, adversário difícil que vai lutar pelo título, empatou em casa e aí 2 jogos em sequência fora, 2 vitórias. Então agora dá uma acalmada nos ânimos, os jogadores se representaram pela manhã no Ninho do Urubu, aquele treinamento, amanhã à tarde a preparação contra o Juventude, porque não dá nem muito tempo, né? Agora é naquele esquema, vai regenerativo, aí recupera, faz um treinamentozinho, o Felipe ajusta algumas coisas e aí já vai para campo novamente. Talvez, vamos ver se o Felipe vai segurar alguns jogadores, vai fazer aquela questão de controle, os famosos potinhos, né, Bruno, Mari, para ver se de repente fica mais de olho, porque sábado tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões, no Maracanã. Pedro, obrigada, hein? A gente vai anotando todos os pontos que o Pedro levanta aqui dessa sequência também do Flamengo, dos seus personagens. Agradeço também ao Gustavo Berton, né, que trouxe as informações do Grêmio. E a gente já coloca o homem, né? Arrascaeta contra o Grêmio. 86 minutos, 2 gols, 2 finalizações no alvo, né? Marca os 2 gols. Com 4 ações na área rival, também dribles completados, não foram muitos, mas suficientes para colocá-lo na primeira colocação, e a nota no Bola de Prata foi o melhor da rodada com a nota 8,28. Notão, hein? Muita coisa. Eu tava brincando com o Jailson que o nosso touch repercutiu tanto na sexta-feira, dos camisas 10, né? E o Arrasca ficou no top 5. Mas que se a gente fizesse hoje, ele ficaria talvez algumas posições acima. Já pularia, já iria para a terceira colocação. Porque a gente tá avaliando exatamente o momento de cada um, né? E o momento dele atual é maravilhoso. Atual, né? Um story, 24 horas. Isso. Agora... A gente tem que fazer a avaliação de story. Já mudou tudo, já mudou tudo. Hoje esquece. E ele mereceu isso? O jogo... Então, eu vou repetir ali. O jogo foi muito tranquilo para o meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo não me pareceu ser incomodado pelo meio-campo do Grêmio. O Arrascaeta, ali atuando por dentro, foi muito bem. Tava... Sério... O que o Grêmio não conseguiu achar, por exemplo, ali o Cristaldo na tentativa, o Edenilson, de achar atrás dos volantes, né? De ficar ali no entre-linhas, que falam, mas enfim, atrás dos volantes fica uma situação mais tranquila, o Arrascaeta foi encontrado o tempo todo. Então, na zona que ele oferece mais perigo, ele estava tranquilo para pensar o jogo do Flamengo. E aí foi fluindo a partida como um todo. Eu até estava pensando o seguinte, Mari, viu, Marra? Quando a gente fizer aquela conta assim, no mês de... Que mês a gente tá? Abril. No mês de abril, o Flamengo fez tantos jogos para falar do desgaste, a gente nem conta a partida de ontem. Porque parece que o Flamengo nem fez força, nem se desgastou para conseguir uma vitória, onde normalmente os times, para conseguirem vitórias, né, jogando contra o Grêmio no Sul, precisam se esforçar muito. O Flamengo parece que naturalmente fez acontecer. Mas assim, desculpa só, Marra, eu acho que isso diz talvez um pouco mais sobre o momento do Grêmio do que necessariamente sobre o Flamengo, que ele há muito tempo é forte, mas é sobre o Grêmio ter talvez enfraquecido nessa conversa, né?
O Grêmio está num processo claro de transição, de comando técnico e também do grupo de jogadores, né? Agora, é isso, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas, fez um gol muito cedo e depois, sim, poderia ter tido aquele lance do pênalti. Isso poderia talvez complicar a partida. Eu não vi, né? Eu não vi o pênalti, né? Eu não vi a bola entrando, tudo. Não tem como eu falar. Eu acho que poderia complicar a partida. Mas, assim, a gente já está em 2 suposições. Sim. Aí já está querendo demais. O Flamengo colocou melhor a bola no chão, o Flamengo se protegeu melhor. Tá vendo as finalizações? Aí o Pavon é de fora da área. Agora, observe esse lance aí, ó. Agora, tem 4 jogadores do Flamengo chegando e tem 2 do Grêmio. É parecido com o gol que o Grêmio fez contra o Atlético Grau, mas um pouquinho lance antes, o Wagner Leonardo estava sozinho contra 2. O Grêmio tem tido muitos problemas estruturais de time, com a bola, sem a bola. O Flamengo e o Arrascaeta tomaram proveito disso. E essa liberdade que a gente viu com o Arrascaeta não foi única, principalmente no segundo tempo. E eu acho que até diminui o barulho do pedido de pênalti. Também porque, acho. Assim, tem jogos que são assim... o Quando time muito teve... parelho. Tava 1-0, aquele semana pênalti... passada o Palmeiras Sport. Isso. E sai aquele lance polêmico no último minuto e talvez o jogo não fosse para uma vitória de um dos lados. Tudo bem que ainda por ser no último minuto te dá menos margem de uma reação, mas quando um time, por exemplo, tem lá um pênalti para ser marcado no primeiro tempo, ou até mesmo no início do segundo tempo. Aquele pênalti poderia ter mudado, porque depois o time ainda tentou e não sei o quê, e se tivesse feito... A verdade é que o jogo não mostrou que o Grêmio, se tivesse feito, teria segurado o Flamengo. Eu acho que... Acho que colocariam uma pimenta maior no jogo, talvez mais motivação. Mas eu acho que o torcedor hoje fala assim, sem aquele pênalti, não dá nosso jogo, sabe? O torcedor do Grêmio, obviamente, está irritado com a derrota em casa, mas é aquilo assim também. Não é do jeito que você falou mesmo. Jogamos para conseguir o empate ou aquele pênalti mudaria a história do jogo, realmente. Não mudaria pela forma que se apresentou o jogo. O Grêmio mal conseguiu ficar com a bola. Isso já é uma coisa que a torcida do Grêmio está reclamando há bastante tempo. E ontem deu para ver claramente. O Grêmio não consegue ficar com a bola. O meio-campo do Grêmio, mesmo ontem com o Cristaldo tentando ali, aí rolou uma inversão, porque o Cristaldo começa aberto, o Edenilson começa centralizado, e aí ficou muito nítido que isso não iria dar certo, e aí o Quinteiros pediu para rolar essa inversão. O Edenilson abriu, o Cristaldo foi um pouco mais para dentro, mas as coisas não estavam funcionando porque a pressão do Grêmio, para mim, era completamente descoordenada. Subia o Bright White correndo igual um doido de um lado para o outro sozinho, aí os meio-campistas do Grêmio subiam um pouco e tal, o time do Flamengo tocando a bola para um lado. Tipo, vem aqui, vem tentar pegar a bola. E aí tu tem Pulgar, tu tem o De La Cruz, tu tem o Léo Ortiz, tu tem o Léo Pereira, tu tem o Alexandro, que são caras que têm muita qualidade com a bola no pé e não se assustam. O Felipe Luiz, ele até falou isso na coletiva, que ele não pede para o time dele ir atraindo o adversário e ficar tocando para trás, não. Ele pede pro time ir pra frente, a progressão que ele falou. Só que os caras têm tanta confiança, têm tanta qualidade, que eles vão tocando a bola justamente pro time adversário pressionar e os jogadores de frente terem um pouco mais de espaço para jogar. E até ditar o nível de intensidade que eles colocam, que é isso, de nem parece que teve desgaste, porque você consegue, deixa eu respirar aqui, deixa eu acalmar o jogo, deixa eu equilibrar o jogo. O Gerson sai logo no início do segundo tempo. O Gerson saiu logo no início e entrou o Plata. Sabe que eu ainda nem tinha elaborado sobre isso, mas me chamou a atenção essa situação do Edenilson, que a gente conhece o Edenilson há muitos anos. Desde o Sul, passando pelo Corinthians, e aí Inter, Atlético e agora o Grêmio, né? O Edenilson, a gente no Brasil, a gente sabe que ele era muito bom como um lateral pela direita, como um marcador pela direita. Ele chega muito bem na área, mas ele de 10, ele não você não está explorando o melhor dele. E se você centralizar um pouco mais o Cristaldo, você pode talvez tirar do Cristaldo algo melhor do que botar o Cristaldo para correr para o lado de campo. Mas essa é necessariamente a visão que tem o Quinteiros do Edenilson? Não. A gente não sabe como ele tem treinado e a gente não sabe qual é o conhecimento prévio dele. E esse é um problema. Quando você contrata alguém de fora, assim, não necessariamente o cara tem que comprar todas as suas ideias. Ele precisa treinar e ver. Não, mas o Edenilson foi lateral, jogou no Corinthians. O Edenilson... Assim,
Tá bom, mas hoje, na idade dele, talvez eu prefira ele mais adiantado. E aí a culpa é só do treinador, entende? Se você contratou o cara com a cabeça dele. Sim. Com a forma que ele treina e tudo mais. E ele tá há 3 meses aqui no Grêmio. Esse período, como é que você avalia? Assim, é um período onde ele ainda precisa... É um período muito difícil, Bruno. Muito difícil. Para ele, para o Grêmio... Curto para ele, assim, mas no sentido de ainda ser curto para ele conseguir entender onde ele está e aplicar isso no campo? Então, mas aí, se por mais que alguém tenha falado, feito uma reunião, um jantar, e falado, não, o contrato é de sei lá quanto tempo, ele sabe que ele está indo no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro não perdoa muito. Eu acho que o Grêmio já esteve num campeonato estadual melhor em alguns momentos. Já deu a sensação de estar melhor em alguns momentos. No comecinho, lembra? Lembro. Mas aí era aquela história era bonito, do inclusive. nível de dificuldade. Mas aí chega no Juventude, tem dificuldade. Chega no Inter, tem dificuldade. Na Copa do Brasil. As duas vezes. Então, eu tenho um ponto. Eu falei com o Bruno ali, quando a gente estava falando do debate. Desde o ano passado a gente conversa sobre isso e isso está na minha cabeça. Quando eu olho para o elenco do Grêmio, eu também não vejo grandíssimos jogadores. Do sentido de o Grêmio está para brigar pelo quê? Porque quando eu olho aqui, o Bright White toma um cartão amarelo. Quem que vai ser o cara para fazer gol do Grêmio? Você não tem mais um Luis Soares, que era o cara que resolvia tudo. Aí você vai ver, eu estava pegando aqui exatamente todas as opções. Claro que você tem jogadores que têm entrado bem. Enfim, o Arezzo às vezes fazendo gols. Arezzo, Monsalvo, Aravena, jogadores. Mas eu não olho para esse elenco e olho para uma escalação que tem às vezes o Pavon, que é um jogador que está sendo vaiado pela torcida, jogo sim, jogo também. Não se firma, um cara que corre, chuta, enfim. Aí você tem o Bright White, o Edenilson nessa posição ali, você não tem um camisa 10. Tem o Cristaldo, que é um bom jogador, mas assim, pra mim eu não acho que é um... Tem pouco âncora. Que não jogou as finais. Tem pouco âncora. Sabe? Eu não acho... Só pra te falar em relação... Não sei se tem esse peso, né, de um elenco... A defesa do Grêmio tem diversas questões. Sim. Não olha pra defesa do Grêmio e fala, caramba, agora está protegido. Trocou todo mundo, né? As laterais mudando, agora chegando o Marlon. Jeromel aposentou o Kahneman machucado, né? Acho que o Kahneman volta agora ainda. Em relação ao posicionamento do Edenilson, o que me assusta até assim, pelo que a gente viu do Edenilson, mas aí é conhecimento nosso de acompanhar o Edenilson aqui no futebol brasileiro. Pelo que vem fazendo o Quinteiros nesses poucos meses de trabalho aqui, ele enxerga o Edenilson como um ponta-direita. E, para mim, também, o Edenilson não vai funcionar como ponta-direita. Porque sem a bola dele vai ser... Ele não vai funcionar. Não vai ser o cara que vai dar o tapa, por exemplo, vai chamar num contra um, vai dar o tapa na linha de fundo. Até o João Pedro faz mais isso não que o vai, lateral do não que vai. ele. Eu sempre vi o Edenilson como um 8. Aquele cara pode ser um segundo ou terceiro volante que chega na área. E foi assim que, para mim, ele foi se destacando por dentro, mas pelo lado direito, de chegada na área. Mas ele foi lateral por muito tempo. Sim, mas de chegada na área junto com o lateral, por exemplo. E aí, potencializando os laterais que jogam ao lado dele. O próprio João Pedro, que chega bastante na área. Eu não vejo o Edenilson como ponta, mas a forma que o Quinteiro vem utilizando o Edenilson geralmente é assim, mais aberto. Eu não consigo concordar com isso. Ô Jailson, desde que chegou o Felipe Luiz, quando foi questionado qual era o estilo de jogo, ele falou, eu vou fazer um time jogar da maneira que satisfaça o torcedor. Sim. Ele já consegue isso? Consegue há bastante tempo. Quando o torcedor ontem viu o jogo, 2-0, ele se sentiu representado? Então, tem a diferença porque a torcida do Flamengo, em determinados momentos, reclama de barriga cheia, né? Isso. Reclama... Porque eu vi gente falando que foi 2-0, mas não tinha essa de descansar, tinha que ter sido 4-5. Foi a segunda derrota do Felipe Luiz na semana passada e já estava aquele burburinho todo. Mas tem a diferença também de você, mesmo jogando fora de casa, tem essa questão, né? Você está jogando fora, você não está jogando no Maracanã. Se fosse no Maracanã, por exemplo, 1-0 cedo, com aqueles toques laterais, provavelmente teria reclamação. Entendi. Teria reclamação, vai pra cima, faz mais gols. Mas jogando fora de casa eu consigo entender. E em relação a agradar a torcida, acho que desde do ano passado, assim que ele assume, a diferença do estilo de jogo do Felipe Luiz pro estilo de jogo do Tite, de ter a marcação alta, de ter o time em cima do adversário, troca de posição, tirar aquele atacante de referência, botar a dupla no ataque, acho que... Mas aqui a diferença considerável. Machuca a gente, né? Vitória acalma os ânimos. Loucura, né? Se acalma os ânimos, eu tenho que estar numa cadeira, negócio de camisa de força para acalmar meus ânimos. E sabe o que é o pior dessa frase, desse GC? O pior é que é verdade. Porque tinha ânimo que não estava calmo, né?
É uma loucura isso. Mas é muito a flor da pele, né? Muito, muito. Porque ontem- poupou, porque não Mas escalou, ontem já porque tinha, menosprezou. ontem já tinha isso no pré-jogo na internet. Do tipo, já não quis poupar lá contra o Central Córdoba Então e perdeu. agora- Se vira agora para ganhar fora contra o Grêmio. Não é a prioridade? Tem que ganhar. Ganhou e toca a mão, Aí Zane. acabou. Aí Estão acabou. mais calmos. É isso. Galera, futebol, no futebol brasileiro é uma loucura. Falando E nisso, esse falando nisso... 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Ontem o Santos perdeu